caixa. Estamos ao vivo. Ike, fecha a porta aí para mim, por favor. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal chegando. A Ju. Beijo, Ju. Turminha. Aí, Paraty na área. Bom dia, pessoal. Ana. Ei, Ana. Saudade. Samanta. Bela, Vera. Zetinha. Do Reverendo Moacir. Clélio Monteiro. Wesley. Bom dia, gente. Vamos chegando. As mamães. Nesse dia especial. Que vocês se sintam amadas todos os dias. Mas que hoje vocês possam aproveitar tudo. Cada pedaço de doce. Aí a Bispa entrou, já ela chega aí. Adriel. Aleluia. E vamos orar, pessoal, para a gente não perder tempo, né? Que o nosso culto aqui deve ir até umas 11h30, creio eu. E vai ser assim, né? Nós vamos ter esse período de música agora com o Mário Júnior. Depois eu vou trazer uma palavra e a Renatinha vai entrar junto comigo. Ei, Mário, bom dia. Pra gente conversar um pouquinho também sobre o texto, né, que hoje nós estamos dando a entrada, que é a carta de Paulo aos Colossenses, né? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Tanto tempo que a gente não faz culto às 10 da manhã e é tão gostoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem hora para fazer culto, porque o Senhor está vivo, ressurreto, à direita de Deus Pai. Obrigado, Jesus. Ouvindo, intercedendo por nós, aonde o Teu Espírito está em nós, nos conformando à Tua imagem, porque nós fomos transportados do império das trevas para o Teu reino, Jesus. Obrigado, Senhor. Por isso, nessa hora, nós engrandecemos a Deus por aquilo que Jesus é, por aquilo que Jesus fez e por tudo aquilo que Ele tem feito. Obrigado, Pai. Obrigado porque hoje nós somos filhos. Obrigado porque hoje nós somos herdeiros. Obrigado porque hoje nós temos o privilégio, Pai, de estarmos, Deus, no meio do Teu povo. Por isso eu oro nessa hora especialmente por cada mamãe desse grupo, da nossa casa, da igreja que o Senhor nos deu. Deus, que a força do Senhor, o renovo do Senhor, o poder do Senhor possa alcançá-las nessa hora, nesse período, Senhor, aonde, Deus, tem certeza que todas elas estão assim tão imbuídas, Pai, de dar tanto aos seus filhos, Pai, nesse período, né, de crise que estamos todos em casa. Deus, é tão lindo ver a Débora aqui em casa, Pai, e ver que, Senhor, o Senhor é como essa mãe para nós. O Senhor nos traz para perto, o Senhor nos protege, o Senhor nos ensina, o Senhor nos corrige, o Senhor nos aponta o caminho. Por isso, muito obrigado, Senhor. E que esse culto seja especialmente para o único que é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvá-lo? Bom dia, santos, a paz do Senhor Jesus. Vamos ter esse tempo de render graças a Ele através das canções. Eu não sei se você tem motivo para agradecer, mas eu tenho muito motivo para agradecer, né? Hoje eu postei algo no meu Instagram, no meu Face, Dia das Mães. Eu perdi minha mamãe há quase 2 meses atrás. Gostaria muito de fazer como muitos filhos fazem no Dia das Mães, de poder ir lá abraçar e dizer: mãe, obrigado, feliz Dia das Mães. Mas hoje eu não posso. Mas eu não tenho tristeza sobre isso.
Em meio à saudade permeia uma esperança, uma alegria. Então hoje eu acordei com um sentimento de gratidão no coração, em poder agradecer tudo aquilo que o Senhor fez por mim, o tempo que minha mãe teve comigo. Hoje nós podemos levar o café da manhã para hoje minha esposa, mãe dos meus filhos, um tempo que a gente teve de agradecer ao Senhor. Tudo depende do coração, querido. Tem pessoas que têm a sua mãe, mas não é grato. Tem outros que não têm como eu e é grato. Então, que você possa essa manhã ser grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Amém? Hoje eu acordei com essa canção no meu coração. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou no sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Eu só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Isso. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões. Brilhou no sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Eu só te agradeço. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu, entregou tudo que era seu e me fez viver. Todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Aleluia, Pai. Obrigado porque foi o Senhor que nos escolheu, Pai, entregando tudo o que era seu, Pai. Louvamos ao Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Reconhecemos a Tua bondade, Senhor. A Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração.
nossa gratidão por tão grande amor. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Ele seja o louvor, a Ele seja adoração, honra e glória, nossa gratidão por tão grande amor. A Ele seja o louvor, a Ele seja adoração, honra e glória, nossa gratidão por tão grande amor, por tão grande amor, por tão grande amor. Será que você pode ir na sua casa agradecer ao Senhor Jesus por tamanho amor, pela sua graça que nos alcançou, pelo seu perdão, pela sua doce misericórdia que se renovou sobre mim, sobre você essa manhã, querido? Será que você pode fazer isso com gratidão no seu coração? Agradeça a Ele. Oh Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor fez aquilo que homem algum poderia fazer, Pai. Obrigado, Pai, porque quando éramos filhos da ira, Pai, o Senhor nos amou, Pai, e tendo amado os seus, o amou até o fim, Pai. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, que a Tua presença, Senhor, que o Teu reino seja tudo em nós, tudo para nós, Pai, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Oh Pai, seja tudo, Senhor, seja o centro em nossas vidas, Pai, no nome de Jesus, Pai. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, que eu viva sempre para Ti, meu Jesus. Jesus, declare isso. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a Ti. Jesus, Tu és o centro, tudo aponta para Ti. Jesus,
és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre, declare isso e cante isso de todo o coração, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Jesus, Jesus é o centro de tua igreja. Jesus é o centro de tua igreja. Um dia Ele virá, com a igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, levante este nome, diga Jesus. Jesus, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, e tudo aponta para ti. Jesus. Ó Senhor, que nesse dia, Pai, tudo que fizermos, tudo que falarmos, Senhor, seja em pensamentos, Senhor, em atitudes, tudo possa apontar para o Senhor, Pai. E que o Senhor seja glorificado e exaltado, Pai, no nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ai, coisa boa, hein? Coisa boa. Coisa boa. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre inteligência espiritual. E depois vamos bater um papo com a Renatinha. Vai ser bênção. Carta de Paulo aos Colossenses. Meus parabéns mais uma vez às mamães. Que vocês recebam a força do Senhor, o renovo do Senhor e tudo mais. Não, tô de pijama não, filho. É uma blusa até de marca. Tô de pijama não. Nem tem pijama, cara. Nem uso pijama. Pijama é meu amigo, né? Rafael Pijama. Amém? Vamos ler o texto? Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo,
como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças a Deus Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Paulo escreve essa carta para um povo que ele nunca viu. Era como se Paulo tivesse aqui, de fato, é quando ele prega para um povo que ele não sabe nem o nome direito. Ele sabia sim que havia um homem lá que provavelmente era, o pai do pastor dessa turma aqui, que era um homem a qual Paulo até manda a carta para esse homem chamado Filemon. Paulo também tinha um relacionamento com um escravo desse homem, e ele manda de volta esse escravo e pede a esse homem que o receba não mais como um escravo, mas como um irmão no Senhor. E uma das coisas mais lindas que Paulo faz aqui é orar a Deus antes de qualquer coisa, para que eles possam perceber o tamanho da bênção que eles receberam, para que eles possam então considerar os problemas que essa igreja estava tendo com heresias. E semelhantemente nos nossos dias, nós talvez estamos em um momento onde nas igrejas nós temos muito problema em discernir o que é a verdade. Porque num mundo como o nosso, o relativismo, o pode ser, o é bom para mim se tornou a nossa verdade, e a gente tem tido medo de entender as palavras que são tão faladas no nosso meio como a unidade, a partir daquilo que Paulo fala a esses irmãos, que é que eles ouviram a palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês e que eles entenderam, ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. A primeira coisa que nós precisamos entender nesse dia é que existe uma inteligência que Deus nos confere pela sua graça, que parte e que deve ser essa inteligência do qual nós aprendemos dele, que vai nortear todas as nossas outras inteligências e ações. Muitas pessoas acham que alguns nascem inteligentes e outros não. Inteligência se aprende. Já vimos isso várias vezes, que o cérebro é plástico, ele se molda, ele aprende, ele se desenvolve. E assim é na nossa vida espiritual. Espiritualidade, vida com Deus se aprende. É por isso que Jesus nos pede para nós fazermos discípulos. Porque não existe uma pessoa nessa live que não precisa aprender, que não precise aprender mais sobre o Senhor Jesus. Por isso,
é importante ressaltar aquilo que Paulo deixa claro no versos 5 e 6 sobre aquilo que nós recebemos por meio da palavra da verdade. Irmãos, não existe qualquer vida com Deus se nós não nos pautarmos pela verdade. A nossa fé, ela diz respeito a uma verdade que é sim absoluta. E aquela igreja estava sendo atacada por diversas coisas e pensamentos que estavam desviando as pessoas e esvaziando o evangelho. O problema de hoje nosso não é que nós não cremos em Jesus, é que o nosso Jesus foi esvaziado pela falta de ensinamento e de doutrina sobre a verdade. O nosso Jesus, às vezes, ele é raquítico, ele é um poodle e não um leão. Porque nós nos deixamos esvaziar, achando que pode ser de qualquer jeito e que nós temos que tolerar os jeitos, os Jesuses que as pessoas creem. Não. Só existe um Jesus. Só existe um Deus e Pai. E só existe um Evangelho. Por isso Paulo fala assim, olha, vocês entenderam isso, e por essa razão, a partir do verso 9, eu quero que vocês entendam que existe uma capacidade, uma capacitação que foi dada a vocês. Antes disso, aqui mesmo no verso 8, fala que a fé, a esperança e o amor que eles têm no Espírito. Nesse sentido de que aqui Paulo está dizendo que, olha, que vocês creram e entenderam pela verdade e vocês são capazes de viver essa verdade pela fé, esperança e amor no Espírito. O que isso quer dizer? Que vocês só são capazes de vivenciar, de viver essa inteligência espiritual, vocês só são capazes de viver isso todos os dias porque vocês são capacitados pelo Espírito Santo. E isso é uma das coisas que nós precisamos pensar e deixar isso ser bem forte dentro de nós. Irmãos, seria impossível amarmos uns aos outros se o Espírito Santo não nos desse a capacidade. Seria impossível termos a fé no Senhor de uma forma verdadeira se o Espírito Santo não nos desse a capacidade. Seria impossível, totalmente ilógico, totalmente loucura dizermos que a nossa esperança está firmada no retorno de um ressurreto. Por isso Paulo ora para que nós sejamos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Você quer ver o tanto que o nosso evangelho foi esvaziado? É que nós temos essa ideia de sempre perguntar a Deus qual que é a vontade de Deus para nós. Qual que é o sonho de Deus para mim? Mas a gente nunca se pergunta qual é a vontade de Deus para todos nós. Porque nós estamos tão centrados em nós mesmos que a gente deixa de perguntar a Deus, muitas vezes, aquilo que é a vontade dele para todos nós. E esse termo cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus tem a ver com ser controlado. O que Paulo está dizendo é que ser cheio do conhecimento é ser cheio do controle dado por Deus. Alguém que vive cheio do conhecimento de Deus é alguém que é controlado por Deus porque está cheio dele e não quer mais estar cheio de si mesmo. É engraçado que quando nós estamos controlados por Deus ou somos controlados por Deus, nós somos mais humanos. A grande verdade é que o ser humano, quando ele está alinhado com a vontade de Deus, ele é cheio do conhecimento de Deus, ele se autocontrola muito melhor.
E a gente fica tentando ser os nossos autocontroladores quando o nosso verdadeiro controle, a nossa verdadeira sobriedade da vida não está em termos o controle do videogame, mas em sermos coadjuvantes na história que Deus nos chama para sermos cheios dele. Porque ele fala que quando nós somos controlados, quando nós temos esse pleno conhecimento da vontade de Deus, ele fala que nós temos então com toda a sabedoria e o entendimento espiritual. É aqui que entra essa questão da inteligência espiritual. Muitas pessoas hoje buscam, e é muito certo isso, inteligência emocional. É impressionante o tanto que a nossa geração ela é deficitária no controle de si mesma. A gente explode fácil, a gente fala coisa que não devia, a gente não tem, às vezes, esse saco, porque a gente não tem inteligência muitas vezes emocional. Mas antes de qualquer inteligência emocional, a gente necessita, antes de tudo, de inteligência espiritual, que é a sabedoria e o entendimento. O que Paulo está dizendo é que quando você é cheio do conhecimento da vontade de Deus, você é sábio. O que é sabedoria? Sabedoria é quando eu tenho a condição de aplicar o meu conhecimento para os melhores fins. É quando eu posso escolher segundo a vontade de Deus, porque eu sou controlado por Ele. A sabedoria é algo extremamente prático, diferente de uma ideia de sabedoria grega. A sabedoria bíblica, ela é encarnada, ela é palpável, ela é material, ela é visível. E eu oro a Deus que nesse momento Deus nos conceda sabedoria, porque nós somos controlados por Ele. A sabedoria que nós precisamos é essa sabedoria de um Cristo, de uma verdade que não fique somente no campo das ideias, mas que desça para o coração, aonde afeta toda a nossa existência. Inteligência espiritual é nesse sentido de que eu sou totalmente controlado por Deus e eu enxergo tudo na minha vida, eu faço tudo o que eu tenho a partir daquilo que Deus tem de mim. Porque espiritualidade não diz respeito ao que eu faço para Deus, mas diz respeito ao tanto que Deus tem de mim. Porque pelo próprio Espírito Santo eu vou sendo fortalecido, controlado, e Ele vai efetuando em mim as coisas. E eu vou então, a partir do verso 10, vivendo de uma maneira digna do Senhor, e para que eu possa então frutificar em toda boa obra. Aqui eu fiquei pensando nisso. Se nós somos uma árvore, e toda árvore tem o seu fruto, se nós somos essa árvore, se nós estamos frutificando em toda boa obra, quer dizer que quem come do fruto da nossa árvore não somos nós mesmos. São os próximos. São as pessoas. São os irmãos. Faz parte daqueles que estão à nossa volta. A pergunta que eu quero te fazer hoje: qual é o sabor do fruto da sua árvore? Será que a sua árvore dá um fruto que lembra, que aponta as pessoas até o dono do jardim? Ou será que o fruto da sua árvore aponta apenas para a beleza da sua árvore? O nosso problema, irmãos, é que nós estamos buscando sempre que as pessoas vejam a beleza da nossa árvore e não a composição de um jardim do qual a nossa árvore faz parte. Porque
todo jardim tem árvore de frutos com sabores diferentes, mas todas fazem parte do jardim. Nós precisamos hoje aprender a frutificar em toda boa obra, para que o fruto da nossa árvore alcance as pessoas apontando para o dono do jardim. Porque assim nós somos fortalecidos e nós crescemos. E aqui fala que nós somos fortalecidos com poder e força. Paulo usa duas palavras de poder, a dunamis e a kratos, que é justamente essa completude do poder que opera em nós e que nos dá também esse poder manifesto. Quando nós estamos na verdade, quando nós estamos em Cristo, quando nós somos controlados por Deus, quando nós damos o fruto de toda boa obra que Ele preparou de antemão para nós, é o poder manifesto na nossa vida. E ele fala que ele ora por tudo isso para que nós tenhamos a perseverança e a paciência. Aqui existem duas palavrinhas importantes. A perseverança que Paulo está dizendo aqui e que a gente precisa dela é a perseverança na circunstância. A perseverança aqui é perseverança em relação às circunstâncias. Irmãos, nós precisamos de perseverança nesse momento de crise, de incerteza, de até mesmo de um senso de não termos nada para produzir muitas vezes. Muitos estão ralando até, mas muitos estão parados, viram as coisas acabarem. A perseverança é quando eu consigo ter uma inteligência espiritual em Deus, que eu enxergo o que Ele está fazendo e não o que as circunstâncias estão fazendo, e eu começo a me movimentar perseverantemente quando a circunstância me diz que não tem nada ali. Mas ele usa outra palavra aqui, que é a perseverança ou a paciência com pessoas. Ele fala assim: para que tenham toda perseverança, circunstância, e paciência, pessoas, com alegria. Eu estou aqui em casa já há um bom tempo, e 24 horas com os filhos é uma prova da paciência. Você já teve alguém ou tem alguém que te tira do sério? Todo mundo tem, não é verdade? E Paulo fala assim: olha, eu quero que vocês perseverem e tenham paciência, longanimidade, né? É a paciência longa com alegria. Ou seja, o que é suportar alguém com alegria? É quando eu consigo enxergar alguma coisa diferente do que a encheção de saco, do que a crise, do que aquilo que eu estou vendo ali. Por isso, Paulo ora para que nós sejamos controlados por Deus, para que nós tenhamos essa inteligência espiritual, essa sabedoria, essa prática, essa vivência, para que a gente possa suportar essas coisas com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos. Ou seja, Deus nos colocou nessa história de participarmos da herança dos santos no reino da luz. Aí Paulo vem e fala algo que é maravilhoso. Vocês são participantes do reino da luz porque Deus nos transplantou, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. O que Jesus vai falar agora, o que Paulo vai falar agora sobre Jesus é algo que nós devemos aprender. Jesus reina. Jesus reina. E ele reina de uma maneira
que primeiramente ele reina em nossos corações. O que Paulo está dizendo aqui que a vida, a obra de Jesus, a morte dele e a ressurreição, aconteceu um novo êxodo na nossa vida. Nós fomos tirados com raiz e tudo do Egito, do velho mundo, do domínio das trevas. Nós fomos tirados com raiz e tudo e fomos transplantados, deportados, nós fomos levados. Aqui o termo está dizendo sobre um exército que ganhou do outro exército, está deportando ou transplantando o seu povo para outro lugar. O que Paulo está dizendo é que Jesus venceu o domínio das trevas. Está nos tirando com raiz e tudo e nos transplantando no seu reino. Mas algo que esse texto me lembra é que quando nós vamos transplantar qualquer árvore de domínio, vai ter alguns choques da raiz com esse novo solo. E é por isso que Paulo ora. Paulo ora porque ele sabe que a nossa raiz estava muito acostumada na raiz, no solo do domínio das trevas. Se você voltar lá em Êxodo mesmo, lá de Êxodo, lá do Egito, você vai perceber o tanto que o povo queria voltar para o Egito. E tem horas que nós somos assim também, nós queremos voltar do Egito, nós queremos a cebola do Egito, nós queremos os prazeres do Egito, nós queremos aquilo que o domínio das trevas diz que é o melhor para nós, que é o prazer, que é a liberdade, a independência. Mas aqui não. O que Paulo está nos dizendo é que nós fomos enxertados agora num novo reino. Eu quero aqui deixar também um livro que é Como Deus se Tornou o Rei, do N.T. Wright. Se você tiver como, leia esse livro, Como Deus se Tornou o Rei. Nós vamos ver que o reinado de Jesus, do qual Paulo está dizendo, ele é total. E ele está sendo vivenciado nos nossos corações. E agora, então, Paulo vai falar sobre quem é Jesus. E para isso eu vou trazer uma mãe, para falar. A Renatinha vai entrar agora na live. Deixa eu ver aqui ela. E nós vamos falar um pouco sobre quem é Jesus. Só um minuto. Deixa eu achá-la aqui. Renatinha. Cadê a Renatinha? Achei você, Renatinha. Tá chegando aí. Aceita eu aí. Ô, Bispa! Bispa, para com isso. Meus parabéns, viu? Pelo Obrigada. seu dia, pelo Nicolas. Nós merecemos, viu? De verdade. Eu tenho certeza que você merece muito, assim como todas as mães aqui. Com certeza. Mário. Ei, Mário. Olha, Renatinha, eu sei que você ouviu a palavra e eu queria que você, antes de entrarmos no verso 15, que você tratasse um pouco sobre essa questão ali do verso 13 e 14, que eu sei que é uma coisa tão linda, né? Esse Sim. transportar, né? O que nós devemos entender hoje na nossa vida desse fato que é real, concreto, que nós estamos no reino do Filho amado? Eu estava te ouvindo, né? E me questionando assim, por que
a gente tem que praticamente ouvir ou pensar ou ter a participação sobre a verdade de Deus na nossa vida todo dia. E assim, podia ser só no domingo, né? Assim, a gente ficaria 3, 4 horas ouvindo os recados, a mensagem do Evangelho e pensasse assim, não, aqui dá para 7 dias de alimento, né? Só que a queda, o pecado, a raiz que ainda nós carregamos de toda essas mazelas, né, que nós herdamos da queda em Adão, ela é drástica demais, ela é profunda. E a medida da profundidade dessa queda e desse pecado faz também se urgente, necessário e desesperadamente a gente ter de volta todos os dias a percepção da verdade do amor de Deus em Jesus Cristo. Porque a gente acorda com uma indisposição natural. Ela é espontânea em não se voltar para Deus, em tentar fazer as nossas coisas pela nossa força, pela nossa capacidade, pela nossa precipitação de sair do sofrimento, né? Se eu tivesse um remedinho para cada tipo de sofrimento que eu passo, a tentativa era tomar o remédio para aniquilar aquela dor imediatamente, né? Então, toda essa minha condição de queda que eu ainda carrego, mesmo sendo filho de Deus, né, filha de Deus, eu preciso desesperadamente de uma contraproposta que o Evangelho faz a essa minha queda, todo dia. E aí, olhando essa parte do texto, ela já é um presente e um futuro iminente. Ou seja, ele já nos transportou do império das trevas, dos becos sem saída, dos escombros da escuridão da nossa história, né? Ele já nos tirou e já nos pôs do lado dele. Mais para frente, Colossenses capítulo 3 vai falar que Jesus nos escondeu nele e se colocou à nossa frente, diante de toda a nossa história caída, né? Nos escombros do reino das trevas, né? Que ele nos tirou. Então isso já é um fato, é uma realidade. Só que essa realidade, ela precisa não só ser ouvida, ela precisa ser aprendida, compreendida como verdade. E praticamente todos os dias. Todos os dias eu preciso lembrar que Jesus venceu, que está tudo seguro, que a eternidade é uma certeza na minha vida, de que ele me comprou de uma história que seria decadente, terrível, e me transportou para esse lugar seguro no seu amor, de que não há nada a que eu deva temer, por mais que eu morro de medo de um monte de coisa. A nossa situação atual, essa semana eu estava com medo dos meus filhos, porque eu vi uma reportagem falando que criança também agora é um alvo da Covid, né, com sintomas ainda sendo estudados. Eu tive medo. E ali naquele momento que poderia me gerar pavor e desespero, eu tive que trazer de volta a memória daquilo que me dá de fato esperança para vencer o medo, para vencer a morte, para vencer os limites do meu dia a dia. E os meus próprios pecados cotidianos, que eu os cometo. Quem convive comigo sabe de verdade quem eu sou, né? Então, ver que essa já é uma realidade presente, eu tenho que, de fato, receber isso como presente. O problema que Paulo está aqui meio que provocando a comunidade é dizendo, gente, receba a dádiva do que Cristo fez por vocês como esse presente, se abram a essa verdade e absorvam como se fosse tudo de mais importante para vocês. Como se fosse, de fato, ou ela é, a única mensagem verdadeira que traz sentido para a vida do dia a dia de vocês. É um clamor que Paulo fala, né, pedindo à comunidade que se atente a isso. As verdades já existentes,
não é algo que vai ser feito, é o que já foi, né? É uma realidade presente. Só que o que Cristo fez por mim está num processo também diário de me libertar dessa, como você disse aí, Israel foi liberto e levado para o deserto, para atravessar. Mas dentro do deserto existiam ainda condicionamentos da prisão, da vida da escravidão. E esse processo do deserto é um processo cotidiano de libertação, didático de Deus, né? Então, Israel estava liberto, mas precisava compreender para si a verdade da libertação e se apropriar dela. Olha que interessante, já era, mas ainda não, precisava de passar por um processo. A gente se vê como Israel, recebendo a liberdade, recebendo toda a grandiosidade da obra feita na cruz, que já é realidade em nós, mas eu preciso ser convencido dessa verdade na vida, todos os dias, como um processo diário de libertação. É verdade. E aqui, então, esse processo, né, que Paulo fala, e que até mesmo com essa ideia, né, do deserto, Renatinha, que ele pede, né, que ele fala assim, olha, eu oro isso tudo para que vocês tenham, né, assim, esse saco de passarem por esse processo, que vocês perseverem, que vocês tenham paciência, porque é Deus que colocou vocês nesse processo, porque Ele transportou vocês. Aí, sim, Paulo aqui fazendo uma carta a um povo que ele nunca viu, que estava vivendo num emaranhado de ideias, ideologias, seitas, cultos, o pensamento grego, pensamento judaico, era uma bagunça igual é hoje. Sim. E Paulo, então, vem e ou ele escreve algo já pronto, ou ele faz isso mesmo, e ele vai lembrar esse povo, ele vai estabelecer quem que é esse rei. E ele então fala que esse rei é a imagem do Deus invisível. Assim, traduz isso para mim. O que é esse Deus ser a imagem do Deus invisível? Eu tive um professor uma vez que disse que tudo que eu precisava conhecer de Deus estava contido na pessoa de Jesus Cristo. E eu não precisaria de mais nada para conhecer a Deus até que um dia eu o visse completamente. O apóstolo João vai dizer que ninguém jamais viu a Deus em sua totalidade. Em Apocalipse está dizendo que isso, quando nós o virmos como ele de fato é, vai gerar adoração eterna em toda a criação, né? Mas o que foi nos dado a conhecer da parte de Deus está contido no ápice, no auge do que deveríamos saber sobre ele, é olhar para Jesus Cristo de Nazaré. É tão interessante você ver um Deus que criou os céus e a terra, o universo, colocou tudo em ordem, é muito poderoso. Ele está retido e contido num homem simples da Galileia, que é uma referência de compaixão, misericórdia, sensibilidade, atenção, acolhimento. É assim que Deus se quis se traduzir. Num homem que é cheio de amor e não veio julgar o mundo como instância primária, mas veio primeiro dizer sobre o amor de Deus ao mundo para acolher esse mundo. Só que o próprio João vai falar que o mundo olhou para a luz e olhou para as trevas e achou que nas trevas tinha mais liberdade do que na luz. Porque ao ir para a luz, você se compromete de volta com a dignidade, com o acerto, com a reconfiguração de tudo que você está em desordem. Você vai para a luz e por ela é iluminado, é desvendado. As trevas não amam a luz por isso, porque nela existe uma liberdade falsa de que você pode viver da maneira
escondida de todo compromisso com alguma verdade, né? E essa luz que nos ilumina na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré vai nos revelar, vai dizer o quanto que ainda a nossa humanidade não é o que deveria ser. E aí ele vai se convocar para nós, vai dizer: aprendam de mim, que sou a imagem da totalidade do Deus Criador, como vocês devem ser. Aí, eu lembro que uma vez eu falei para os meninos, e já falei isso em várias pregações, né? A gente tem um evangelho que parece com um dos gnósticos que Paulo está combatendo aí na igreja de Colossenses. Um evangelho místico, que coloca um monte de coisa em torno de Jesus. Faz um caminho muito mais árduo, muito mais complexo, cheio de feitos que você tem para Deus olhar para você, o que você tem que fazer, convencer a Deus. E a gente tem só um homem, chamado Jesus Cristo de Nazaré, a qual você tem que se abrir e ser acolhido por ele, em fé. É só isso. Você só precisa encontrar e ser encontrado, porque a gente costuma dizer que a gente só encontra porque ele nos achou primeiro, né? É igual Zaqueu na árvore. Zaqueu está procurando, mas Jesus chega e encontra antes de Zaqueu achá-lo. Então, esse encontro com a pessoa de Jesus Cristo é que traz sentido a tudo. E ela traz um senso de vida, de simplicidade de volta. E a simplicidade está em torno da compaixão, da misericórdia, das virtudes do Espírito, da paciência, da bondade, da generosidade, tudo isso que nos humaniza de novo, né? Então, pensar que a totalidade de Deus está contida num homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, para quem busca a mística, coisas grandes, coisas ocultas, ficar conhecendo o mundo paralelo, espiritual, né? Para ser remetido como alguém que conhece o que os outros não conhecem, que tem revelações especiais sobre Deus. A gente não precisa disso, gente. A gente só precisa da simplicidade, da revelação que está na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Se a gente não encontrar Deus em Jesus, não adianta ficar procurando em mundos espirituais, revelações supras, porque você não vai ser preenchido de um sentido de vida, de humanidade que o próprio Deus quer nos comunicar a partir de quem Ele é. Sabendo que Deus se torna humano. E aí o que eu ia falar dos meninos é que, enquanto muitos no evangelho místico quer subir, quer virar anjo, quer virar seres espirituais, quer ter dons que elevem, né, para um nível maior de misticismo, a gente tem um Deus que é tudo de poderoso, de desconhecido, de mistério, descendo para a história e virando gente, para ensinar a humanidade a ser gente de novo. É só isso, gente. Né? É o Deus que se torna homem para falar: eu vou ensinar vocês a viverem. E eu mesmo vim para dar exemplo de como é ser humano. E a gente querendo virar Deus. E a gente querendo virar uma outra coisa para se impor sobre as pessoas, para ser mais elevado que os outros. Quem poderia ser mais elevado que os outros optou em não ser. Em ser simplesmente Jesus Cristo. Um homem simples, sensível, humilde, acolhedor, amoroso. Ele não usou do poder que os homens almejam na divindade, nem para si. Então não sobra muita coisa para mim ao olhar para Jesus, a não ser aprender a ser como Ele nos ensinou. Então, a gente vai dar a sequência disso agora mesmo, voltando na live, e vamos ir no máximo até 11h30. Eu vou aqui então, eu vou fechar e vou refazer, tá bom? Volte aí.